Tiago capítulo 3, estamos no centro do texto, tá bom? E daqui a algumas semanas nós retomaremos essas exposições no livro de Tiago. Percorremos aí o livro de Pedro inteirinho, a primeira carta, e agora estamos em Tiago. No finalzinho dessa semana eu viajo para Minas Gerais, estarei pregando juntamente com o Heitor lá no congresso da ABU. Então no próximo final de semana não estarei com vocês, então eu volto em Tiago daqui uma semana, tá bom? Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13, eu leio de 13 até o verso 18. Diz assim o texto sagrado: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós oramos mais uma vez em nome de Jesus, pedindo graça e misericórdia. Nós somos guiados pela Tua voz, amamos ouvir a Tua voz. E nessa noite, ó Pai, queremos mais uma vez suplicar que o Senhor fale ao nosso coração. Como o nosso coração, ó Deus, é sedento pela Tua voz, aquela voz que nos guia, aquela voz que nos dá certeza, aquela voz que traz segurança ao nosso coração. Que Teu Espírito tenha liberdade a falar profundamente em nossos corações. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida e me use para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço assim, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, queridos. O meu tema hoje é a sabedoria que vem do alto. Tiago tem uma proposta de um cristianismo prático, de um cristianismo vivencial, e por isso ele foca nessa questão da sabedoria, mas não a sabedoria desse mundo, essa sabedoria contaminada pelo pecado, mas a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria vem da nossa imitação, quando nós estamos imitando o Senhor Jesus, olhando para Jesus. Então para Tiago é no discipulado, ou seja, nessa caminhada com Cristo Jesus, ou seguindo Cristo Jesus, que nós vamos aprendendo a ter uma vida profundamente marcada pela sabedoria. Não tem outro processo para nós cristãos, a não ser uma vida onde nós vamos seguindo a Jesus, olhando para Jesus, entendendo que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e dessa forma então carecemos da graça e da misericórdia que vem do Senhor, e dessa forma Ele vai tratando em nós, mostrando para nós como nós precisamos de sabedoria. Certamente você já chegou em um momento da sua história, da sua vida, em que você fez aí uma retrospectiva e percebeu que você não agiu com sabedoria. Há algum momento da sua vida que você fala assim: não agi com sabedoria? Quem? Só eu que estou sentindo um cheiro de pipoca? Onde que é? Será que vem para cá? Quem pode lá ver com o vizinho? E aí Tiago vai mostrar para nós lá no capítulo 1, que quem tem falta de sabedoria tem que fazer o quê? Que eu já ensinei? Clamar e pedir a Deus. A nossa sociedade é uma sociedade sábia. As nossas famílias são famílias sábias. As nossas decisões são decisões acertadas, sábias. Então Tiago está dizendo o seguinte: se você tem falta de sabedoria em alguma área da sua vida, e todos nós temos algumas áreas da nossa vida nas quais nós precisamos de sabedoria, nós devemos fazer o quê? Pedir a Deus. E aqui Tiago vai mostrar essa realidade para nós, porque no Antigo Testamento nós temos vários livros que vão falar para nós a respeito de sabedoria. Por exemplo, nós temos o livro do sábio Salomão
que vai falar para nós em Provérbios da sabedoria, como é a sabedoria. Nós lemos inclusive aqui no capítulo 4 do livro de Provérbios, nós deveríamos adquirir a sabedoria, comprar a sabedoria. Em Israel é muito interessante porque havia uma classe de pessoas que se dedicavam somente, tão somente à sabedoria. Eles eram conhecidos no hebraico como os Hakinãs, aquelas pessoas que buscavam a sabedoria, que tinham aspiração por conhecer mais da presença de Deus, das coisas de Deus, da história do povo de Deus, e eles então se dedicavam à sabedoria. E depois que eles aprendiam a sabedoria que vem do Senhor, eles passavam a ensinar o povo de Deus com essa sabedoria, uma espécie de um professor, de um mestre, aquele que adquire muito conhecimento, que busca a presença de Deus, e depois que ele está extremamente abastecido, ele começa então a compartilhar essa sabedoria. E Tiago aqui está combatendo aquela ideia errônea da sua época, em que os sábios, segundo o conceito romano, eram aquelas pessoas arrogantes, extremamente prepotentes. Você conhece gente assim? Gente que tem muito conhecimento e gente que tem muita prepotência porque ele se acha no direito de exigir do outro um respeito ou uma reverência. Você conhece gente assim? Você pensa que você está falando com quem? Já viu isso? Ou as pessoas que têm uma certa inclinação para os estudos, e conforme a pessoa vai estudando, ao invés dela se tornar mais humilde, mais sensível aos dilemas da vida, ela fica mais vaidosa pelos títulos que ela possui. Você conhece gente assim? Me chame de doutor. Você pensa que você está falando com quem? Não revela o que? Humildade. Você pensa que você está falando com qualquer um? A gente vê isso na nossa sociedade. E aqui Tiago está com uma proposta extremamente contracultural, porque sabedoria para Tiago e para o povo de Deus é aquela sabedoria em que a vida é pautada pela presença de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para nós, povo de Deus, qual que é o princípio da sabedoria? Temer a Deus, reconhecer que Deus é soberano, reconhecer a grandeza de Deus, e não simplesmente o conceito filosófico. E aí as pessoas pensam que a pessoa sábia é aquela que fica fazendo muitas especulações filosóficas, que fica pensando o dia inteiro. E você pode ouvir, e eu gosto muito de filosofia, quem me conhece sabe que eu estudo muito essa área, mas você pode ouvir um filósofo, até o jeito dele parar, ele é muito prepotente. Tem um aqui que eu estou ouvindo bastante esses dias, até estou com os livros dele lá em casa, mas eu não consigo ouvi-lo muito tempo. Ele é muito mala, é muito arrogante. Quando o entrevistador vai conversar com ele, assim, ele dá aquela virada, ele mexe no óculos, é muita arrogância. Porque ele conhece os meandros da filosofia, ele conhece a sabedoria no quesito humano, mas ele não tem nenhuma sabedoria diante de Deus, haja vista que ele se autodeclara ateu. Então ele não encontrou sabedoria, ele tem profundo conhecimento técnico das questões científicas da nossa época, no entanto ele não goza de sabedoria segundo Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento, e Tiago aqui está vacinando o povo de Deus, dizendo o seguinte: sábio para nós não é aquela pessoa que tem mestrado, doutorado em teologia, e nem quem tem PhD em teologia. Às vezes a sabedoria está naquela pessoa que não sabe nem ler, mas ela teme a Deus, vive na presença de Deus e tem os seus joelhos calejados porque ela busca a Deus em oração. Uma das pessoas mais sábias que convivi foi um irmão pernambucano, lá na cidade de Campinas. Não sei se eu já contei essa história aos irmãos. Quando eu saí da faculdade, e alguns de vocês estavam lá na formatura, porque vocês foram para a formatura do pastor José Luiz, que era pastor daqui, vocês estavam lá, eu lembro de vocês lá. Olha, a vida correu, hein? A vida correu, hein? Como Deus faz as coisas, hein? E aí, eu saí do seminário, fui o orador da minha turma, meus professores falavam que eu era o aluno bom,
O que invadiu no meu coração? Pecador que sou, o quê? Fala aí, gente, não vou ficar magoado não. Vaidade. Aí eu estava pastoreando e ajudando num bairro onde a filosofia é muito aguçada, no bairro de Barão Geraldo, perto da cidade universitária. Aí Deus me tira daquele contexto e me leva para o outro lado, a região mais perigosa da cidade, conhecida como DIC. Fui pastorear no DIC 7. A última rua do bairro é que tinha asfalto, é onde estava a igreja. Tomei posse, um culto festivo, pastores, amigos, gente querida, igreja lotada. Eu falei assim, uau, sou pastor da Igreja Batista Central de Campinas e fui enviado como missionário. Mas no segundo domingo, lá estava eu e mais 13 pessoas, contando as crianças e o cachorro que chegou. A gente contou o cachorro latiu, está aí, está na conta. E aí no segundo ou terceiro domingo eu cheguei para o irmão Valdemar e disse para ele, eu espero que a filha dele esteja ouvindo e mande essa mensagem para ele depois. Falei, irmão Valdemar, que história é essa, irmão? Eu estou aqui pregando, labutando, servindo, e ninguém nessa igreja tem Bíblia, irmão. Ninguém traz Bíblia para o culto. De onde que eu estou aqui pregando, eu não estou vendo Bíblia nenhuma. Foi falta de sabedoria da minha parte de não conhecer as pessoas com as quais eu estava lidando. O irmão Valdemar não sabia ler nem escrever, com muito carinho, jogou na minha mão. Pensa, que vergonha que eu passei. O Espírito Santo me deixou assim, ó, nu. Falou, meu filho, se a gente soubesse ler e escrever, certamente a gente ia comprar uma Bíblia. Próxima semana aqui que nós fizemos, faixa lá na igreja, aula de alfabetização. Eu pegava lá o salmo e ia começando e quanta coisa eu aprendi com aquelas pessoas que não sabiam ler nem escrever, porque elas eram sábias segundo Deus. E nós precisamos fazer essa distinção, porque às vezes nós pensamos que quem tem conhecimento é uma pessoa sábia, e às vezes não é, e Tiago está mostrando para nós essa realidade. Com Deus está a sabedoria, já está lá no livro de Jó. Então quem busca Deus, quem clama a Deus, Ele concede a sabedoria. Busque a Deus, clame a Deus e Ele vai conceder a sabedoria e não vai jogar em rosto. Diferente das pessoas, né? Quando você ajuda alguém, quando você fornece alguma coisa para alguém, vira e mexe, a pessoa fala assim, ó, lembra que eu te dei isso, né? Isso é feio, hein? Isso é feio, hein? É presente ou não é? Presente. Você dá, e aí vem Jesus e fala que a melhor coisa é dar do que? Mas a gente gosta do contrário, não gosta? A gente gosta muito de receber. E quando a gente dá, e quando a pessoa não faz aquilo que a gente quer, o que a gente fala? Lembra que esse negocinho aí foi eu que te dei, hein? Agora, Deus não joga no nosso rosto, ou seja, Deus concede a nós sabedoria e não fica falando e nem cobrando. Por exemplo, a pessoa mais sábia que houve na face da terra, claro que foi Cristo, antes de Cristo foi Salomão. Em algum momento da história de Salomão, Deus fica cobrando, Salomão, eu te dei sabedoria, hein? Ele fica jogando em rosto? Não. Então veja que a sabedoria para Deus é um presente para nós. E aqui então nós podemos entrar no versículo 13, quando o Tiago diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? E é interessante porque ele usa duas expressões aqui extremamente profundas, que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite para mostrar essa perspectiva. Quando ele fala o seguinte, quem entre vós é sábio e inteligente? E aqui ele usa duas expressões que elas devem, na minha concepção, andar juntas, a inteligência e a sabedoria, e ele vai fazer essa distinção, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, para Tiago, a inteligência é usar as faculdades mentais. O que é inteligência para Tiago, aqui a expressão no grego? É usar as faculdades mentais. Agora, Deus deu essa oportunidade para todas as pessoas? Sim ou não? Todo mundo tem inteligência? Sim ou não? Sim. Todo mundo tem capacidade de pensar? Mas a gente gosta de assistir televisão, né? Mas a gente não quer pensar. Brasileiro. A gente quer ouvir a notícia pronta.
Mas Deus deu a capacidade de pensamento, de raciocínio para todo mundo. Então o Tiago está fazendo essa distinção. Olha, quem é sábio e quem é inteligente. Porque a pessoa sábia, ela tem que ser uma pessoa inteligente. E a pessoa inteligente, ela tem que buscar a sabedoria. Então ele vai falar o seguinte: na igreja, no seio da igreja, quem é a pessoa sábia e a pessoa inteligente? E ele vai dar então para nós a receita. E é muito interessante porque essa receita ela é extremamente contracultural, que não tem nada a ver com a cultura desse mundo. Eu gosto muito daquela expressão do pastor Exaltino, quando ele diz o seguinte: ô Jefferson, fala o seguinte, lá quando você fizer um gabinete, você tiver o seu escritório, lá na frente do seu ministério, não coloque os seus diplomas, porque ninguém está preocupado com isso, meu filho. Eu achei fantástico aquele conselho há 15 anos atrás. Pega os seus diplomas e guarda lá na sua casa. Porque quando as pessoas chegarem na igreja, eles não vão ficar perguntando que curso você fez, aonde você estudou. Eu achei incrível isso. Essa semana a nossa arquiteta falou assim: ô Jefferson, qual que vai ser aí a disposição da sala pastoral? Primeira coisa que eu lembrei. Falei, ó, diploma lá em casa. Porque isso é o quê? Vaidade. Agora veja que Tiago está dizendo o seguinte: olha, isso é importante para o mundo, isso é importante para a vida secular, isso é importante para fora do arraial da igreja. Agora dentro da comunidade cristã, o sábio é aquela pessoa que tem mansidão. Mansidão. Veja que Tiago está usando uma retórica contrária àquela que era da cultura grega, porque a cultura grega já ensinava que os pensadores, que os sábios, que os filósofos eram pessoas extremamente reservadas, pensadoras. E Tiago vai falar o seguinte: na igreja cristã ou na comunidade cristã, a pessoa tem que mostrar. Os filhos de Deus devem buscar a sabedoria, e esse viver sábio é marcado pela sabedoria que vem do alto. É uma vida de temor a Deus, mas é uma vida que deve ser mostrada, deve ser evidenciada. Não é uma sabedoria que fica guardada, reservada. Então alguém chega assim e fala: você é sábio? Eu sou sábio. Não, mas está guardado aqui no meu coração. Aí Tiago vai dizer o seguinte para nós: então mostra que você é sábio. E a pergunta é a seguinte: como mostrar? Mostraremos a nossa sabedoria pelas nossas obras. E aí Tiago vai falar o seguinte: olha, você tem que mostrar a sua sabedoria pela mansidão. Fazendo a lição de casa, eu me deparei com essa frase, achei fantástica: um cristão é muito mais bem conhecido pela sua vida do que pelo seu discurso. Aquilo que nós sempre falamos, que é o testemunho. As pessoas estão olhando para a nossa vida, para a forma como nós vivemos, e não para as coisas que falamos. E é muito interessante que depois de um tempo de convivência, as pessoas vão linkando aquilo que nós falamos com a forma como nós vivemos. Tem um ditado popular que eu carrego comigo, tenho ensinado para o meu filho o seguinte: falar até papagaio fala. Quero ver escrever. Minha vizinha tinha um papagaio. Ela ensinou cada coisa para o papagaio. Não posso repetir. Ela ensinou, ele fala. Se ensinar alguém a falar, ele fala. Agora a pergunta é: ele vive aquilo que ele fala? É isso que Tiago está falando. Então tem que mostrar com mansidão. E Tiago está dizendo que essa sabedoria que vem do Senhor altera a nossa personalidade, altera o nosso jeito de ser. Porque essa sabedoria que vem de Deus, nós vamos demonstrar pela nossa prática, pela nossa vivência. Então quem é sábio segundo Deus, tem que ficar tranquilo no trânsito. Quem está falando é uma pessoa extremamente calma no trânsito, né? Quem me conhece? Se eu tivesse dinheiro, eu só ia andar de Uber, para não estressar muito. Teste para ver se é crente. Quer ver? Itavuvu, 5:06, sexta-feira. Quem aqui já pegou? Ou a Ipanema, lá naquele fundinho lá, perto de onde que a Flávia trabalha lá. Que aí sexta-feira a galera está animada. Aí Tiago está falando o seguinte: ó, se você é cristão, mostre mansidão na vida. Mostre mansidão diante daquele chefe chato te cobrando mais e mais tarefas e trabalho. Mostre mansidão quando você é pisado, humilhado. Mostre mansidão.
Agora, nós gostamos de mostrar a nossa velha natureza. Se alguém pisar em mim, eu vou aflorar. Meu velho homem vem à tona. E a pergunta de Tiago é o seguinte: vem à tona sempre? É muito constante isso? Ou você vai sendo mais contido? Então, se você é sábio e inteligente, você precisa entender que você deve ser revestido de mansidão. Porque Tiago está tomando emprestada as expressões de Jesus, quando ele fala o seguinte: bem-aventurados os mansos. E já aprendi com meu avô que mansidão não significa ausência de força. Quem aqui já andou de cavalo? O cavalo amansado, ele perdeu a força dele? Não. Ele só está o quê? Manso. Esse é o esquema. Lá dentro você quer o quê? Aí alguém chega para mim e fala assim: não, já sabe o que é? Meu sangue é italiano. Não, aqui em Sorocaba é muito comum. Não, eu sou mesmo de Portugal, e português sou espanhol. E aí começa a dar mil desculpas. Fala: não, é que você não é crente. Me desculpa, você precisa ser amansado. E sabe quem amansa a gente? O Espírito Santo de Deus. Aleluia, por isso. Paulo era um homem bruto? Sim ou não? Pedra na mão, tacando em Estevão, depois que ele se converte. E depois ele vai escrever a lista dos dons, e depois ele vai falar dos frutos do Espírito. Ele vai falar o seguinte: olha, lá na lista do fruto do Espírito, a mansidão está lá. Então, se nós queremos mostrar a nossa sabedoria ao mundo, precisamos demonstrar por meio da mansidão. Dá vontade de falar para você, cutucar quem está do seu lado, falou: amansa aí, calma, calma. Um pitbull é um cachorro bravo? Sim ou não? Tem alguns mansos? Eu já fui atacado por um pitbull. Tive que tomar aquelas injeções em volta do umbigo lá. Que coisa terrível aquilo. Que aflição, só de lembrar. Fiquei pavor desse cachorro. Tem um senhor que mora perto de casa, ele tem um desse. Eu escuto o latido dele, eu já me tranco. Falei: não, ele é mansinho, pode passar a mão aqui. Ele é mansinho, ele é mansinho. Passei a mão assim, né? Ai, não vem para cima de mim não, filho, fica aí. Mas lá dentro dele, qual que é o instinto dele? Agressivo. Então veja, a nossa personalidade é tratada por meio do Santo Espírito. Então, se nós buscamos essa sabedoria, nós vamos ter essa mansidão no trato. Tem esposa que é meio bruta com o marido, tem ou não tem? E tem os maridos também que, olha, não é brincadeira com a esposa. E tem pais que são brutos com os filhos. Precisa ter o quê? Mansidão. Precisa ter mansidão dos netos para com os avós e dos avós para com os netinhos, e a nossa convivência. Você conhece pastor bruto? Tem também ou não tem? É que hoje tem 3 aqui, vocês estão vendo. Vai, fala nós agora. Tem ovelha que é bruta? Que não tem sabedoria no trato? Tem ou não tem? E aí Tiago está dizendo o seguinte: olha, o proceder de vocês é que vai mostrar. Agora, se pelo contrário, versículo 14, tende em vosso coração inveja, e aqui ele vai mostrar a sabedoria que é desse mundo. Lembrando que a sabedoria segundo esse mundo é a inteligência que Deus deu, que o diabo então subverteu para fazer as coisas a seu critério. Então, Deus deu a inteligência e o diabo trabalhou nessa inteligência que Tiago está falando que é a sabedoria segundo o mundo. Dá uma olhadinha. Ele vai falar para nós que essa sabedoria segundo o mundo é um coração recheado de inveja amargurada. Falei: ô Tiago, inveja já não estaria bom? Ou só amargura não estaria bom? Aí Tiago linka 2 expressões: inveja amargurada. Porque toda pessoa invejosa, ela é amargurada. Porque ela quer estar no lugar do outro, ela quer tirar o outro daquele lugar, daquela posição, ela quer estar lá. E aí Tiago está dizendo o seguinte: é um amargo ciúme. Então a pessoa que não tem a sabedoria segundo Deus, que tem a sabedoria segundo esse mundo, ela é extremamente ciumenta.
E porque ela é ciumenta, ela é uma pessoa amargurada. E porque ela é ciumenta e amargurada, ela sai ferindo todo mundo, porque ela quer estar em evidência o tempo inteiro. Você conhece gente assim? No trabalho tem gente assim ou não tem? Invejosa que só. Amargurado. Pensa na pessoa amarga. Você fala bom dia para ela segunda-feira, bom dia para você. Amigo, pessoa amarga. Você puxa um assunto, ela já emenda assim, brava. Aconteceu comigo. Cheguei para um amigo lá outro dia lá, amigo assim, gente conhecida, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas aí na vida. Falou, rapaz, tá precisando chover, hein? Falei pro cara lá no posto, tá precisando chover, meu. Tá todo mundo aí com problema no nariz e tal. Tá vendo? É que a gente mexeu na natureza e tal, mas ele levou o assunto pro outro lado. Que eu tinha um sítio, aí ele começou a falar assim, aí já emendou com questão de política. Eu falei, ih, azedou, para. Pessoa amarga. Aí eu falei para ele, né? Tentei salvar a conversa. Vamos falar de futebol? Nossa. Não foi, nem para frente nem para trás. Aí eu falei assim, o que eu posso falar com ele? Vamos falar de carro? Mas não deu, sei que é a pessoa amarga. É isso que o Tiago está dizendo. Ela tem sabedoria, ela tem inteligência, tem, mas não é a sabedoria que vem de Deus. Porque ela tem inveja, ela tem ciúmes, e onde tem inveja e ciúmes, tem toda sorte de maldade. A maldade é nutrida nesse contexto. É interessante o princípio de Paulo, por exemplo, que ele diz que nós precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Isso é o princípio cristão, isso é bíblico. Agora, quando você vai chorar com quem chora, você está numa posição melhor do que aquele que está chorando. E o problema e a dificuldade é se alegrar com quem está alegre. Porque às vezes você não está alegre. Por exemplo, eu estou chorando, mas você não está chorando. Aí você vem chorar comigo. Então você vai chorar o meu choro. Não é tão difícil. Agora é se alegrar com a minha alegria. Porque não é a sua alegria, é minha. Está entendendo? Não é fácil não, hein? Então o Tiago está dizendo o seguinte, olha, nós precisamos nos alegrar com as pessoas que estão ao nosso redor sem inveja. E entender que nós não podemos ter glória nisso. E também precisamos tomar muito cuidado com o sentimento faccioso, aquele espírito de facção, aquele espírito de segregação, aquele espírito que vai destruindo as relações humanas. Olha o que o Tiago está dizendo, vocês têm muita sabedoria, mas vocês têm sabedoria que não vem de Deus, porque vocês usam essa inteligência para formar grupos. E quantas famílias, aí falando da igreja, destruídas, machucadas, por conta de grupos ou de fragmentos na igreja. Quantas vezes a imagem do reino de Deus arranhada, porque há sentimento faccioso, que a gente gosta de grupos ou subgrupos. Lembra da igreja de Corinto? Eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou desse, eu sou daquele. Isso vai quebrando, vai rompendo todas as nossas relações. E Tiago já está apontando, isso não faz com que o evangelho avance, e isso denigre a imagem. Agora, convenhamos, a pessoa tem que ser muito inteligente para pensar nessas coisas, sim ou não? Você acha que aqueles camaradas que estão lá dentro da detenção, tomando conta do crime organizado, eles são ruins de cabeça? Sim ou não? Ou eles são inteligentes? Agora, a sabedoria que vem de Deus, eles estão usando a inteligência que Deus deu para eles e canalizando para algo que não é bom. Por isso que tem no nosso país, na América Latina, tantas facções criminosas. Tiago já está falando sobre isso há muito tempo atrás. É um sentimento de facção, é um sentimento de maldade. E aí Tiago vai falar o seguinte: esta não é a sabedoria que desce do alto, essa sabedoria não vem de Deus. Essa sabedoria está fadada ao fracasso, porque essa sabedoria, ela não desce do alto, ou seja, ela é terrena. Essa sabedoria, ela é animal,
E essa expressão aqui, animal, eu achei fantástica no texto, quando o Tiago fala o seguinte: olha, essa sabedoria humana, essa sabedoria, ela é animal, mas não no sentido de brutalidade ou de falta de maneiras, mas ela vai falar o seguinte para nós, que o cristão não pode ser guiado por instintos. Então essa sabedoria, ela é animal, ela é visceral, e os sentimentos que não são controlados pelo Espírito Santo podem nos trair, porque sentimentos estão muito encostados com instintos. Quer ver? Tem muita gente que fala o seguinte: não, eu sigo só o meu coração. Eu gelo quando eu escuto isso. Eu sigo só o meu coração. Ou, quer ver, na nossa cultura contemporânea, eu faço somente, tão somente, aquilo que me faz feliz. Assinado, na minha opinião, Satanás. Satanás que fala isso. Eu sigo só o meu coração. E Jeremias, há muito tempo lá atrás, já disse que o nosso coração, ele é enganoso. Eu não posso confiar nos meus instintos. Eu não posso, às vezes, confiar em alguns sentimentos que estão dentro do meu coração, porque isso não é sábio. A sabedoria está em ouvir a voz de Deus e entender se essa voz vem do alto. Quantas vezes nós não estamos bem e somos traídos pelos nossos sentimentos, ou não? Sim? Aí você não acorda muito bem naquele dia, aí você vai abrir a porta da cozinha para sair para o trabalho, quebra a chave. Aí você vai dar partida no carro, bateria agora no frio. Aí você vai sair para pegar o ônibus, aí tem um negocinho do cachorro lá, aí você fala assim: hoje não é o meu. Chega no trabalho, o chefe dá uma dura e você fala assim: e aí? E daí? Aí nesse dia você começa a pensar mil coisas. Será que eu sou filho amado de Deus? Será que Deus me ama? Aí sempre nesse dia vem uma mensagem no WhatsApp que você não... E aí, enfim, vai girando um negócio assim, grande, monstruoso. E Tiago está falando o seguinte: não confie nos seus instintos. Porque o Satanás vai ficar na nossa orelha falando o seguinte: você não é filho de Deus. E a voz de Deus vai dizer o seguinte: você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. É essa voz que a gente deve ouvir. Porque a outra voz é uma voz animal, instintiva. E ela é simplesmente, diz aí Tiago, demoníaca. É a voz que nos leva para longe de Deus. Dá uma olhadinha no verso 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então você tem que abandonar a inveja, você tem que abandonar esse espírito faccioso, porque onde tem esses dois sentimentos, tem tudo aquilo que não presta. Quer ver onde as famílias muitas vezes caem? Com esse espírito de facção, de dividir a família. Dá um conflito entre o casal, a primeira coisa que a pessoa fala é o seguinte: isso daí parece coisa lá da família, da sua família, da sua família. Ou quando chega o filho, isso é muito comum, aí tem um defeito, que filho tem defeito, não tem? Vocês já estão dormindo ou não? Vocês estão acordados? Tem defeito? Tem problema? Aí a Natália, por exemplo, olha para mim: tá vendo? Isso daí o Timóteo puxou da sua família, herdou de você, tá vendo? Aí eu olho para a Natália e falo: não, isso daí veio lá de vocês aí que são sobrenome russo, estão aí fazendo guerra, entendeu? Aí fica aquele conflito, e aí tentando encontrar um rumo, só confusão. Quantas famílias que você conhece que estão divididas, que tem uma barreira de separação, porque há esse espírito de facção, de querer formar grupos ou subgrupos, igrejas, famílias. Agora, Tiago, na parte boa do texto, vai dizer para nós como é a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria que eu quero, e essa sabedoria que eu espero que você busque, em nome de Jesus. A sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria, ela é primeiramente pura.
E a sabedoria que Tiago fala é o seguinte: vem do alto, porque Deus é puro e vai nos purificando. Essa sabedoria que vai tratando o nosso coração. E aí você fala o seguinte: olha, eu era assim, assado, e agora que eu tenho essa sabedoria que veio do alto, eu fui transformado. Amém. Essa sabedoria mudou, alterou a minha personalidade. Vivo não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Qualquer situação que eu iria explodir, reagir de uma outra forma, agora você está amansado, amansada segundo Deus. É interessante isso. Às vezes eu estou com a minha mãe, ela fala o seguinte: você não vai ficar bravo com isso? Eu já fiquei tanto, mãe. Deixa para lá, vai. Estou buscando sabedoria, sabe? Você não vai brigar mesmo. Tem hora que nem minha mãe acredita. Você não vai brigar mesmo? Não. Essa sabedoria agora é pura, ela está mudando o meu temperamento. Graças a Deus por isso. Ela é pacífica. Quem tem sabedoria de Deus vive na paz, quer a paz, instaura a paz, divulga a paz, porque a sabedoria terrena é guiada para produzir destruição. Já a sabedoria que vem do alto, ela traz a pacificação. Bem-aventurados os pacificadores. Ela também é indulgente. A sabedoria que vem de Deus, ela nos dá equilíbrio. Você já viu uma pessoa sábia? Ela é uma pessoa equilibrada. Ela é uma pessoa ponderada. Ela é uma pessoa de muita gentileza. Uma pessoa sábia, segundo Deus, ela não cai em armadilhas. Ela está atenta a todo momento e ela tem muito equilíbrio para tomar as decisões, para dar as suas pontuações, as suas ponderações. Ela não é aquela pessoa que fica em cima do muro. Você conhece gente que fica em cima do muro? É duro, né? Se posiciona, fala o que você pensa, fala o que você acredita, seja você. Agora, a pessoa que tem sabedoria segundo Deus, ela se posiciona, ela é ela mesma, só que ela faz isso com sabedoria, com equilíbrio, ela faz isso sem machucar as pessoas. E essa sabedoria segundo Deus, ela é tratável. Essa expressão aqui eu achei fantástica, porque tratável aqui tem o sentido de ser dócil. É aquela expressão que era usada na infantaria militar para aqueles soldados que eram bem submissos. Eu achei fantástico isso. A sabedoria, segundo Deus, nos coloca na submissão. Timóteo vindo comigo para a igreja hoje: pai, por que eu tenho que obedecer? Porque eu sou a autoridade de Deus na sua vida, meu filho. Falei, mas não entendi. Falei, então, se você não respeitar, honrar o papai, você não vai respeitar e honrar nenhuma outra pessoa. E aí você vai viver longe da vontade de Deus. Isso é submissão. Eu falei, entendi. Então é você que vai me batizar? Ele já falou na hora, assim. Eu falei, sim, provavelmente. Aí a pergunta dele: quem que... Foi a conversa aí das crianças hoje no café aí da manhã. Quem que escolhe o batismo? É o pecador ou é o pastor? Eu falei assim, é o pecador. O pastor vai te batizar, meu filho. Mas você vai ter que chegar num momento lá com seus amiguinhos da igreja, e vocês vão ter que falar assim, chegou o nosso momento de se batizar. Ele falou assim, mas não pode ser agora no aniversário da igreja? Eu falei, não, vocês têm 6, 9, 10, 11 anos, espera mais um pouco. Mas agora eu tive que falar com muito cuidado e com muito o quê? Sabedoria, para não apagar essa chama que está acesa lá no coração dele, porque essa foi a pauta que eles ficaram conversando hoje aí. Pasmem, Deus está revelando a sabedoria para as crianças. Louvado seja Deus. As crianças que estão entre nós querem se batizar e querem seguir a Cristo Jesus. Agora nós precisamos ter muito cuidado, segundo Tiago, ter uma sabedoria tratável para que eles se submetam. Se ele se submeter a mim, que sou o pai dele que está vendo, ele vai submeter a Deus. Ele vai submeter a professora. E depois ele vai cuidar bem da esposa dele. Não sei quem vai ser, mas vai estar bem criado. Espero fazer a minha parte. Tiago também fala que essa sabedoria que vem do alto é plena de misericórdia. É aquela compaixão que vai na direção das pessoas que estão em vulnerabilidade, das pessoas que estão sofrendo. Tiago mostra que nós, com essa sabedoria, ficamos com os olhos sensíveis, e a nossa empatia se revela na vida.
A nossa sabedoria dá bons frutos. Eu gosto muito de Jesus quando ele fala que nós precisamos dar frutos. Depois ele fala o seguinte: nós precisamos dar bons frutos. E aí Tiago vai dizer o seguinte: quem é sábio dá muitos frutos. Quer ver uma pergunta incômoda? Quais os frutos que a sua vida e a minha vida estão gerando? Vai embora pensando, não fica bravo comigo não, tá? Deixa o Espírito falar para você durante a semana, vai embora com ela. Quais são os frutos? Porque uma vida sábia vai gerar, consequentemente, bons frutos. Você vai ser imparcial. E você não vai ficar tomando partido sem antes ouvir. Pastor, dá um veredito. Eu falei, não, eu preciso ouvir os... A gente gosta sempre de ouvir uma parte só. E aí Tiago está falando, uma pessoa sábia é aquela que ouve os dois lados. Filho sabe muito fazer isso, hein? Filho é bom de fazer isso, hein? Quem é filho sabe disso, né? Você chega para a mãe e já sabe o que a mãe pensa e chega na mãe. Se encontra a barreira, vai lá e fala para o pai. Filho é terrível. Pai, eu posso comer 2 sobremesas? Eu falo, não, uma sobremesa. Aí dá um tempinho, ele vai na mãe. Mãe, o pai não sei o quê, porque ele quer fugir. Eu falei, você tem que chamar o 6-2 e colocar no tribunal. Tem que ser o quê? Imparcial. E essa sabedoria também, ela é sem fingimento. Eu vou acabar aqui. É aquela sabedoria que não usa máscara. E é muito interessante essa expressão, porque ela vai falar da hipocrisia dos atores do primeiro século, das pessoas que usavam as máscaras no teatro. E é muito interessante que Jesus usou essa expressão para combater os líderes religiosos. E a sabedoria divina nos ensina a não sermos mascarados, a sermos a mesma pessoa em todos os lugares. Se tem uma coisa terrível, gente, vamos falar a verdade, é quando você conhece uma pessoa e ela é uma pessoa lá na casa dela, outra pessoa na igreja, outra pessoa no supermercado e tal, ou aquela pessoa que é muito agradável na igreja. Não sei se você já teve essa péssima experiência, é terrível isso. Aí quando você encontra ela pessoalmente, você fala... Tem uma moça que mandou uma vez, uma senhora, mandou uma mensagem lá para mim, quero muito ser sua amiga e tal, não sei o que, Facebook é uma farra, né? Aí tal, aceitei ela no Facebook, porque eu amo as suas mensagens, eu leio os seus textos, escreveu um monte de coisa para mim lá, Falei, nossa, quando será o dia que eu vou encontrar essa irmã? Deve ser uma farra, né? Deve ser uma alegria, vai me abraçar, e, enfim. Um dia eu fui lá na igreja dela, no aniversário da igreja dela, ela nem me cumprimentou. Fui lá, sabe o que eu fiz? Sabedoria, desfazer a amizade. Porque no tete a tete, na vida, ela não correspondeu com aquilo que ela vendeu para mim. E se tem uma coisa que nós não podemos fazer com o mundo, é ter ou fazer uma propaganda enganosa. Isso é feio demais, e Tiago já está falando. Nós precisamos ser autênticos, porque isso revela o quê? Sabedoria. Não tenha medo de falar, hoje eu não estou bem, hoje eu não acordei bem, essa semana não estou legal. Não minta, não fique usando máscaras no sentido de falseando a sua personalidade. Isso não revela a sabedoria que vem de Deus. E aí Tiago encerra falando o seguinte para nós: ora, é em paz que semeia o fruto da justiça. Quem é sábio vai semear sempre a paz em todas as suas relações. A minha última pergunta: qual é a sabedoria que tem dominado a sua vida? A sabedoria do mundo ou a sabedoria que vem de Deus? E eu oro, espero, clamo ao Senhor que nós todos busquemos a sabedoria que vem do alto, para mostrarmos que nós somos filhos e filhas do nosso Deus e Pai. Que Ele continue a falar ao nosso coração.